Pão na mesa. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. O texto está em Neemias de número capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, que nos diz assim: Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Esta oposição ocorreu durante um período em que o Império Persa dominava todo o Oriente Próximo. E nesse contexto, Sanbalate, Tobias e Gesem, que nós não vamos comentar sobre Gesem hoje, eles ocupavam posições políticas dentro desse império. É importante a gente conhecer esses dois personagens, porque eles se referem ao nosso texto de hoje. E o primeiro é Sanbalate. Quem era Sanbalate? A história vai nos mostrar que ele era governador de Samaria. E no livro de Neemias, ele é chamado de Horonita. Isso é bem provável que por ele ter nascido em Bet-Horon, que ficava a mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém. E nós vamos ver também que ao todo os familiares de Sanbalate governaram Samaria por mais de um século. Tudo indica que ele era resultado de uma mistura de assírio com judeu. E ele também era sincrético, ou seja, ele servia, entre aspas, a Deus, ao Deus de Israel, mas também servia a deuses pagãos. E a tradição nos infere que foi o seu neto, que também se chamava Sanbalate, quem foi governador de Samaria e deu início à edificação do templo samaritano do Monte Gerizim, aquele templo que a mulher samaritana lá no diálogo com Jesus mencionou dele. E o segundo personagem do texto é Tobias. Ele é chamado também no livro de Neemias de servo amonita. Talvez por ter sido um escravo liberto, que conseguiu alcançar uma posição de influência até chegar a governador da província de Amon. Interessante que ele recebeu um quarto na parte externa do templo, um quarto que era usado antes como depósito. Isso porque ele tinha ali um sacerdote que era seu parente e ele desfrutava de boa relação com os principais religiosos e nobres de Jerusalém. Isto nos comprova lá em Neemias no capítulo 6 e também no capítulo 13. Depois, quando Neemias retornou, ele se desfez dos pertences de Tobias, mandou ele sair dali, mandou limpar o quarto, tornando-o como depósito novamente. Eu tomei esse tempo aqui conhecendo essas duas figuras intrigantes da história, porque em outros momentos nós iremos mencioná-los, e também para nós termos uma noção do porquê tanta resistência deles contra os líderes de Israel, contra aquela obra. Apesar da oposição ter um aspecto político, porque Sanbalate tinha ambições de governar uma região ainda maior do que ele governava, mas as suas raízes eram extremamente religiosas. E o capítulo 3 mostra o povo iniciando a reconstrução na liderança de Neemias. No entanto, o capítulo 4 vai iniciar com Sanbalate e Tobias tentando jogar um balde de água fria neles, usando covardemente a zombaria e menosprezavam todo o trabalho que eles estavam fazendo. A intenção deles, claro, era humilhar o povo para fazê-los desanimar de todo o trabalho e não lutarem pelo que estavam fazendo. E Sanbalate começa então com a sua insanidade e disse: O que esses frágeis judeus estão fazendo? Será que acredita que vão restaurar o seu muro? Acha mesmo que vão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? E essas frases aqui, cada frase dessa tem uma interpretação histórica muito rica. Mas as provocações, ou seja, a provocação no caso que mais intrigou a Deus, o dono da obra, foi quando Sanbalate disse: Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Fazendo um deboche do que restou de Jerusalém, do muro e do templo. Em outras palavras, ele dizia: esse povo não tem materiais suficientes para terminar a obra.
só se fizerem ressuscitar pedras ou tijolos do lixo que sobrou, não é? Ou do carvão. Como se não bastasse essa zombaria, Tobias continua a destilar o seu veneno e diz: basta que uma raposa suba lá para que esse muro desabe. E alguns estudiosos nos dizem que essa fala de Tobias está relacionada a um contexto histórico, onde em ocasiões de guerra os soldados procuravam buracos nos muros da cidade e ateavam fogo na cauda das raposas e as colocavam nesses buracos de maneira estratégica, de forma que elas não conseguiam voltar, somente avançar, e com isso incendiava facilmente a cidade, que na maioria das vezes tinham materiais inflamáveis nas suas coberturas. Então Tobias estava dizendo o seguinte: o muro deles vai ficar tão frágil que se soltar uma raposa num buraco, o muro não aguentará o peso da raposa. Ei, você aguentaria tais provocações? Você aguentaria? Nós estamos falando aqui provocações a um líder, um grande líder, ou por que não dizer a grandes líderes, como Esdras, Neemias, Zorobabel, homens de Deus, homens que sabiam o que estava fazendo, e também quem estava provocando não era qualquer um, estamos falando dos governadores das províncias. Sabe, às vezes nós perdemos a paciência, saímos para as 10 com muito menos provocações que essa, não é verdade? No entanto, ao invés de trocar insultos, sabe o que o grande sábio e líder Neemias fez? Ele orou ao Senhor. É claro que isso é meio contramão do pensamento do nosso cristianismo, da nossa geração, que muitas vezes, se você colocar um propósito, colocar algo nas mãos do Senhor para que Ele resolva, te chamam de omisso, te chamam de irresponsável, porque olha apenas na esfera horizontal, não consegue olhar que a guerra é na dimensão espiritual. Nós estamos vivendo esta realidade na nossa geração. Mas o que Neemias fez? E disse, ele orou agora ao Senhor: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Fazem cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Sabe, existem situações que nós temos que nos posicionar sim diante dos nossos inimigos, mas outras vezes que a batalha é somente Deus quem pode vencer por nós. E essa história vai nos deixar muitas lições, mas vamos ver apenas algumas aqui. E a primeira lição é esta: quando você for zombado, criticado, escarnecido por fazer aquilo que você sabe que é correto fazer, ei, não responda da mesma altura, não responda ao mesmo nível do zombador, não desça ao nível dele. Nessa hora, demonstre o seu nível de maturidade espiritual, mostre que você sabe para onde está indo e o que está fazendo. A segunda lição: não deixe que as circunstâncias à sua volta ou aquilo que os outros dizem ao teu respeito molde o seu comportamento, o seu caráter. Que as tuas palavras, que as tuas atitudes não sejam moldadas dentro daquilo que as pessoas fazem para você. Sabe, existem muitas pessoas que as suas ações, os seus sentimentos, as suas palavras são, no mínimo, o eco ou a resposta daquilo que as pessoas fizeram para elas. Se as pessoas dizem que você não pode ir, e daí se você tem certeza que Deus mandou você ir? Se as pessoas dizem que você não tem capacidade, e daí se Deus diz que está te capacitando? Quem é maior? Os zombadores ou Deus que te chamou, ou Deus que te comissionou? A terceira lição, vamos correr aqui que nós temos que terminar. A terceira lição: não se permita desencorajar pelas palavras envenenadas dos ladrões de sonhos. Tenha convicção que foi Deus quem te chamou, foi Ele quem te capacitou e continua te capacitando. Só você, escuta isso, só você sabe as promessas que lhe foram dispensadas por Deus na sua vida. Quarta lição: não ore pedindo vingança. Faça como Neemias, peça que a justiça de Deus seja executada. Muitas pessoas fazem a chamada oração de feiticeiro, não é? Não faça isso. Entenda que é Deus quem está no controle de todas as coisas. E a quinta lição: quando Deus te der algo para fazer, tenha foco. Nem que o governador te peça para desistir. Não desça, não negocie, não se renda. Sexta lição: sempre que você propor fazer algo para Deus, é normal surgir os opositores. Ainda que seja nos bastidores, vai surgir com certeza. Portanto, como você lida com os opositores? Você perde o controle ou mantém o foco? Você sente pressionado, acuado, ou você usa o seu domínio próprio?
Você fica desanimado e perde a alegria ou vai para o joelho e apresenta a causa a Deus? Não existe nenhuma resistência maligna que nós não vencemos com uma oração. Esta história do pós-cativeiro é muito palpitante, não é? Mas nós vamos parar por aqui. Lembrando que muitos que atravessam a perna na sua frente para você cair são os que estão envolvidos na mesma obra, no mesmo projeto. É lamentável, mas é a verdade. Que o Senhor nos livre dos tais. Como está a tua prática da oração para vencer os opositores? Como está a tua convicção no chamado que Deus lhe deu? Como está a tua coragem para trabalhar no muro? Como está o teu dinamismo para você fazer como eles fizeram, segurar a arma numa mão e a ferramenta na outra? Como está a tua, eu não vou dizer ambição, mas o teu desejo, a tua volição, vontade, garra de fazer a obra de Deus sem dar ouvido para os opositores? Que Deus te abençoe. Fique com Deus. A reconstrução por terra irão cair. Pão na mesa.